Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. No versículo 21, 22 e 23 diz assim: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, após a Tua palavra ser lida, ó Pai. Aqui nós estamos a Teu serviço nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui para falar somente a Tua palavra, Senhor. O que o Senhor tem trazido para nós nesta era, nesses dias em que nós estamos vivendo, ó Pai, quando nós vemos, ó Deus, Satanás usando esta palavra, usando esta Bíblia, usando esta mensagem, Senhor, para se esconder, fazer um fingimento nesses dias para conseguir almas para si. Mas nós cremos em um Deus poderoso, o qual fez os céus e a terra, o qual falou essas escrituras, o qual tem nos ensinado e tem nos dirigido a crer em toda a palavra. Aquele que tem feito os céus e a terra tem o poder para trazer uma transformação dentro de nossas almas, dentro de nossas vidas nesta noite. Aqui nós estamos, ó Pai, necessitando de Ti, do Teu grande Espírito Santo, Senhor, para falar desta palavra a qual o Senhor trouxe para nós. Nós cremos e confiamos em Ti, ó Pai, que somente o Senhor pode salvar as nossas almas, ó Pai, das garras do inimigo, Senhor. Por isso nós cremos em Ti e nós nos colocamos, ó Pai, de corpo e alma perante Ti nesta noite, ó Pai, e pedimos as Tuas bênçãos sobre nossas vidas e a Tua proteção, que o Senhor continue guardando nossos irmãos, ó Pai, continue guardando as famílias, as quais param para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém e amém. Nós, nesta noite, vamos estudar um pouquinho a mensagem pregada pelo profeta, a mensagem titulada Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Por que uma igreja enganada pelo mundo? Porque se nós parar e observar, Satanás, ele usa a palavra para enganar nos dias de hoje. O diabo, ele está se apropriando da palavra do Senhor Jesus Cristo para enganar as pessoas nos dias de hoje. Várias igrejas, por que não igrejas da mensagem, que se dizem da mensagem? Porque se nós olharmos para a palavra, se eles fossem realmente da mensagem, eles não seriam enganados. E estão sendo enganados, estão cegados pelo homem. Mas o verdadeiro cristão, o Filho de Deus, ele está com seus olhos abertos, porque ele tem recebido o colírio do Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus Cristo veio e derramou sobre nós e nos selou com o seu Espírito Santo, fazendo com que nossos olhos
fossem abertos para toda a palavra, não somente em partes da palavra, como Satanás vem usando. Às vezes as pessoas eles pensam muito e param e pensam sobre a marca da besta, sobre o anticristo, e nem mesmo elas mesmas sabem que elas estão marcadas. Quando você rejeita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, quando é pregado, quando é falado, quando é te mostrado na Bíblia, na palavra do Senhor Jesus, a forma em que Deus mandou que fosse batizado seus filhos nos dias de hoje, as pessoas acabam rejeitando. E quando você rejeita um mandamento do Senhor Jesus Cristo, quando você rejeita a sua palavra, você já está se tornando um anticristo. Aí é isso que as pessoas não param para pensar e para analisar. Quando você rejeita a palavra de Cristo, você já está se tornando contra Cristo, contra a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, aí você já começa a se tornar um anticristo, ante a palavra, ante o Filho de Deus. Então, nós vamos estudar esta mensagem a qual o nosso Deus ele vai trazer um pouquinho da sua revelação para nós sobre o novo nascimento, como é que nós devemos de ser. Ele fala na mensagem uma igreja enganada pelo mundo a partir do 26. Nós vamos começar a ler. Gostaria que você prestasse bem atenção. É uma mensagem maravilhosa que o Senhor tem nos dado nesta noite para nós estudarmos juntos com você que está aí do outro lado. Compartilhe esta mensagem para que outras pessoas também possam aprender desta palavra, possam aprender do amor do Senhor Jesus Cristo e não se perca. Vamos fazer com que as pessoas sejam salvas. Não vamos jogar elas para fora, mas vamos trazer ela para dentro desta mensagem, fazendo com que ela entenda, com que seus olhos sejam abertos e eles recebam esta mensagem, receba o novo nascimento e seja salvo através do grande Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta continua aqui dizendo assim na mensagem a partir do 26, a razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento. Então as pessoas eles trocam o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, por apenas um aperto de mão, por apenas um companheirismo aqui nesta terra. Eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento. O profeta nos ensina que as pessoas eles estão se desviando, porque eles não estão desejando o novo nascimento. E eles sabem que nós ensinamos isto na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isso por algo. O povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isto em distinção. Isso deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja e seremos aspergidos ou batizados. Ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento. Veja, por que é que as pessoas eles têm medo de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Por que é que eles têm medo de cumprir com a palavra do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje? Veja como é um profeta, ele veio revelando a sua palavra para nós. O povo está com medo de receber o novo nascimento. Eu algumas vezes creio que o Tabernáculo Brana está ficando com medo disso.
Veja onde o profeta chega. Ele está pregando e falando para o povo desta mensagem, para o povo do tabernáculo, hein? O tabernáculo Brana está ficando com medo. O povo está se esfriando. O povo está se distanciando da palavra do Senhor Jesus. Quando vemos a porta de uma igreja aberta, em vez do povo ir ao culto, ir oferecer sacrifícios diante de Deus, colocar o seu corpo em sacrifício para ir à igreja, não, eles preferem ficar em casa. Mas o profeta nos ensina em uma outra mensagem que se a porta do tabernáculo está aberta, nós sabemos que está aberta e nós não iremos no culto, nós não iremos na igreja, nós iremos responder diante de Deus por que é que nós não fomos no culto. Veja quão forte é para nós que conhecemos e entendemos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos brincar com esta palavra. Nós não devemos brincar com este evangelho. Agora nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo onde isto está, ou em que lugar, ou perto de quem é uma sujeira. Se um bebê nasce numa pilha de vagem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital, decorada de cor-de-rosa, é uma sujeira. De qualquer maneira, um nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa é uma sujeira. Veja que o profeta vem nos ensinando. No 28 ele continua dizendo: e o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão tão engomadas. Nós iremos aonde eles apertem as mãos. Nós iremos aonde eles não gritem e chorem, e batam no altar e implorem. Você deseja ser tão humano? O que nós necessitamos é de nascimento, morrendo completamente para trazer a vida. O povo hoje está precisando de um novo nascimento. Eles precisam ter um novo nascimento para trazer vida, para Cristo entrar, para Cristo vir trabalhar, morar dentro de nós. Hoje nós vemos as pessoas se distanciando. Nós devemos de nascer de novo, nós tornar uma nova criatura diante de Deus. Somente assim Ele virá morar dentro de nossos corações. Ele continua dizendo, aqui no 29, uma semente, uma velha batata, uma batata semente. Você toma aquela batata e põe na terra até que você possa ter novas batatas. Aquela velha batata tem que apodrecer. Um milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. Nós devemos de apodrecer, tirar aquela velha casca, aquela velha criatura tem que morrer. Nós devemos de morrer para este mundo e nascer em Cristo Jesus. Só assim nós vamos dar os frutos através desta palavra. Ao contrário disso, nós vamos continuar com aquela podridão, com aquela sujeira mundana em nossas vidas. E se você estiver apodrecido aos olhos de Deus, você estiver carregando tudo, esses espíritos mundanos, como é que Cristo vai vir morar dentro de você?
Como é que você vai ter uma transformação diante de Deus? Você deve de nascer de novo. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Você deve de ser quebrado, você deve de ser moldado, você deve de ser limpo diante de Deus. Aí quando você está limpo, aí o Espírito Santo desce. Ele vem trabalhar dentro de você, te trazendo uma nova vida, uma vida limpa, uma vida santificada e pura aos olhos do Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham continua dizendo, um homem e uma mulher nunca pode ter um novo nascimento até que seus intelectos e seu próprio ego estejam podres e mortos. Veja onde a mensagem nos leva. Nos colocando para que nós devemos de ser mortos para este mundo, mortos para o pecado. Você tem que ser limpo para você poder chegar na presença do Senhor Jesus. Ele diz, morram completamente no altar e gritando, fiquem todos sujos, a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra, fala em línguas, pula para cima e para baixo, se bate como um frango sem cabeça. Você está trazendo uma nova vida. Oh, que glorioso! Não importa de que forma, não importa se você está sofrendo por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não importa se você está sendo maltratado por esta palavra, por esse povo de fora que te maltrata por você crer nesta palavra. O importante é que você está trazendo uma nova vida consigo. Você é diferente, você é separado. Você está vivendo uma vida para o Senhor Jesus Cristo. Você morreu, você apodreceu para este mundo. Você renasceu na presença do Senhor Jesus Cristo. Mombrana continua dizendo, ele falando para sua esposa, porém eu disse, querida, nós somos diferentes, nós somos de uma outra nação, nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Isso é o que faz estas coisas parecerem tão erradas, pois a Bíblia disse, aqueles que professam tais coisas, afirmam, eles mostram que são peregrinos estrangeiros, eles estão buscando uma cidade por vir. Amém? Você está buscando uma nova cidade, uma nova morada, aquela cidade que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós? Você está crendo nesta mensagem? Você está levando uma vida separada, uma vida limpa diante do Senhor Jesus Cristo? Se limpe de todo pecado, tire toda a sujeira para fora e entre em Cristo Jesus. Nasça de novo através do Espírito Santo, venha ser uma nova criatura diante de Deus. Um homem, uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação que seja, já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. Veja, uma pessoa que ela é nascida do Espírito Santo, ela não pratica mais aquelas coisas que ela praticava antes. Ela já não anda mais, uma mulher já não anda mais de calça comprida, a mulher já não corta seus cabelos, a mulher já não anda pintada igual a Jezabel. Ela está pertencendo ao Senhor Jesus Cristo. Ela é limpa, ela é pura aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos de estar sempre vigiando nos dias em que nós vivemos. Eles não vestem aquelas roupas, eles não atuam daquela maneira, porque eles são de uma outra nação,
cujo governador e artífice é Deus. Oh, que glorioso! Você pertence a esta cidade? Você está batalhando por ela? Você está batalhando o seu dia a dia para você estar lá? Vamos nos preparar para nós estarmos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos do céu. O Espírito que está em você motiva a sua vida. Se você é um americano, você fará como os americanos, você agirá como um americano fazem. Se você é um francês, você fará o que os franceses fazem e criticará outro. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu, porque o Espírito vem de cima e ele controla você. Oh, que glorioso para nós é pertencer a este Deus! Quão glorioso para nós é fazer parte deste povo que vai morar no céu! Veja o que o Senhor fala, mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu. E agora? O que eu estou fazendo hoje? O que eu fiz hoje? É o que está sendo feito no céu? O que eu fiz hoje é aceito por Deus? Será que eu sou merecedor da minha salvação, da maneira em que eu agi no dia de hoje? Eu tenho recebido o nome do Senhor Jesus Cristo em minha vida, assim como o Senhor Jesus tem nos ensinado em sua palavra, tem nos ordenado que nós devemos de baixar as águas e receber o seu nome em nossas vidas, para que nós possamos receber o perdão de nossos pecados, para nós recebermos o dom do Espírito Santo. É dia de nós parar, pensar e refletir. Porque se nós não estamos agindo de acordo como ele ensinou, certamente nós não estamos fazendo o que se faz lá no céu. Se nós estamos rejeitando o batismo, lá no céu eles não rejeitam o batismo. Lá eles creem, eles recebem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então por que você está rejeitando o nome do Senhor Jesus Cristo? Sendo que ele deu a sua própria vida lá no Calvário para te perdoar os teus pecados? Por que não reconhecer o que ele fez por nós? Vamos reconhecer o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, para nós podermos obter um novo nascimento. Sem esse novo nascimento, você não vai chegar lá. Você levando uma vida suja, imunda aqui neste mundo, de que forma você vai chegar diante do Senhor Jesus Cristo? Eu não falei no começo que Satanás está usando a mensagem para defender seus próprios costumes, para esconder as suas sujeiras? O diabo está usando a palavra, está torcendo a palavra, pegando partes dela no dia de hoje e enganando o povo. Está tapando os olhos das pessoas nos dias de hoje com parte da palavra, e nós devemos de tomar toda a palavra. Nós não devemos de ficar só com um parágrafo, duas linhas, duas palavras. Nós devemos de ver todo o contexto, receber toda a palavra. E nós vemos Satanás enganando o povo. Satanás tapando os olhos das pessoas chamadas cristãs nos dias de hoje. As pessoas estão com o alimento dentro de seus lares e não são capazes de pegar e ler para entender, para ver o que o Espírito Santo tem para falar. E aí, quando o homem fala, são enganados. Por quê? Porque não leem a palavra. Não obedecem à voz do Senhor Jesus Cristo, vão obedecer à voz do diabo, à voz do homem que vem enganando. Nós devemos de tomar cuidado e vigiar. O irmão Brana diz em suas mensagens que seria assim, seria desta forma em que está agindo hoje. Às vezes nós lemos esta palavra e pensamos que nós estamos
pregando para pessoas de longe, pessoas que estão longe, pessoas que não entendem a palavra. Não, o profeta pregou esta palavra para a igreja noiva, para a igreja que vai subir aos céus. Mas, quando nós olhamos para o lado, nós vemos até mesmo pastores pegando a mensagem para enganar as ovelhas, para tapar as suas sujeiras. Isso é uma abominação aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Usar a palavra de Deus para tampar o pecado, quando deveriam de ser humildes, pedir perdão, chegar diante das pessoas, se arrepender de seus pecados, chegar diante de Deus. Eu errei, Senhor, eu pequei, eu fiz coisa que não devia fazer. Mas não, o dinheiro fala mais alto, a posse fala mais alto, quando deveria de ficar ao lado da palavra e não perder a sua salvação. O profeta continua dizendo: ó, sim, estas pessoas chamam a si mesmas de cristãs. Elas pertencem à igreja, elas saem e dizem: nós somos metodistas, nós somos batistas. Por que não? Nós somos do tabernáculo. O que é que adianta? Nós devemos ser do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos de ser genuínos filhos de Deus. Porque se nós não formos, é duro, mas se nós não formos um genuíno filho de Deus, vai ser filho de quem? Filho de Satanás. Só tem dois caminhos. Se você não é filho de Deus, você é um filho de Satanás. É a palavra. Só tem dois caminhos, só tem duas escolhas. Se você não está com Cristo, de acordo com a sua palavra, a coisa está errada para o lado. Devemos de parar, devemos de refletir. Às vezes a palavra ela pega forte no nosso pé. Ela vem e vai nos apertando e nos colocando, mas isso é para nos ajudar a nos posicionar com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela vem para nos ajudar. Nós somos pentecostais, nós somos adventistas, nós somos do sétimo dia, nós somos isto, nós somos aquilo. Isso não tem nada a ver com o assunto. Seu espírito, a vida que está em você. Veja, seu espírito, a vida que está em você, motiva e diz o que você é. E agora? É a mensagem que está falando. O seu espírito, a vida que está em você, motiva e diz o que você é. Você reflete o que você é. Você vai conversar o que tem dentro de você. Você vai viver uma vida que você é. Aquilo que você está praticando no dia a dia. A quem você está servindo. Continua dizendo. Jesus disse: pelos seus frutos vós os conhecereis. E agora? Que tipo de fruto nós estamos dando? Nós estamos dando frutos de verdadeiros filhos de Deus? Que nascemos realmente da sua palavra, nascemos do Espírito Santo? Que tipo de Espírito Santo que é esse? Que vem e libera tudo, deixa que você pode fazer de tudo, você pode agir de qualquer forma. Desta maneira você não vai chegar diante de Deus. Desta maneira você nunca vai chegar à posição de ser arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo, isso é a mesma coisa que a igreja tem feito. Ela tem adotado, aqui está, ela tem adotado sistema político, educações, ela tem adotado organizações e sociedades, grandes igrejas. Olha o que o profeta vem falando para nós, vem nos ensinando. A igreja,
Quando nós olhamos, as igrejas, eles estão se unindo à política. Estão tudo unido em um sistema, através da política. E eles não estão vendo que estão se enrolando com Satanás. Toda a política, todo político é falso, é mentiroso, é enrolão. Como que pode estar certo com Deus? Vou repetir, ela tem adotado sistemas políticos, educações, ela tem adotado organizações, sociedades, grandes igrejas, jactanciosos, pregadores que se gregam, grandes pregadores, que se gregam e quando o verdadeiro rei vem, eles não o conhecem. Quando o Senhor Jesus Cristo vem, eles não conhecem. Por quê? Porque estão metidos na política, estão metidos fazendo para si organização. Estão crendo naquilo que eles mesmos fazem. Naquela ata de igreja, naquela coisa que eles mesmos fazem ali, escrevem no papel, nós temos que fazer de assim, assim. Não, nós devemos de crer na mensagem, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos de crer, receber o nosso grande Deus. Nós devemos de estar de acordo com a sua palavra. E eles estão crucificando o rei. Vem? Veja. Eles estão crucificando o rei. Quem? Estão crucificando o Senhor Jesus Cristo novamente. Eles estão com seus olhos fechados, eles não estão vendo o que eles estão fazendo. Eles não o conhecem. E eles estão crucificando o rei, eles não o conhecem. Eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é seu rei. Eles não o conhecem, porém eles riem e o criticam, como os judeus fizeram com seu Messias. Veja o que está acontecendo hoje. Os judeus rejeitaram o Messias, rejeitaram a palavra em seus dias. O que as igrejas estão fazendo hoje? Eles estão rejeitando a palavra, eles estão rejeitando o novo nascimento, estão rejeitando o Espírito Santo novamente. A igreja está fazendo com o seu Messias da mesma maneira. Eles não sabem disto, eles não têm tido o discernimento espiritual. O que é que eu falei? Que eles estão com a mensagem na mão, estão com a Bíblia na mão e mentindo para o povo, estão enganando o povo, encobrindo seus pecados, para não deixarem de encher o bolso de dinheiro, comparar com o mundo. Igrejas tentando se comparar com o mundo. Quando os pecados não é o Senhor Jesus Cristo, quem deve de se abrir perante Cristo a respeito dos pecados? É eu ou é meu irmão? É eu ou é outra pessoa? Quem deve acertar os meus pecados diante de Deus sou eu. Ninguém pode ir diante de Deus tentar acertar os meus pecados. É eu e Deus. Eu sou responsável pelos meus pecados. E nós vemos pessoas tentando colocar outras pessoas em seu lugar para tentar acertar seus pecados, seus erros. Uma abominação aos olhos de Deus. Está igual o catolicismo romano. Pensando que o homem perdoa pecados. Pensando que o homem pode arrumar o problema do outro. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo pode nos perdoar, pode nos purificar de todos os nossos pecados. Ninguém pode acertar o problema do outro diante de Deus.
somente nós. Nós nunca exortamos nunca exortamos nós comparar com o mundo. Nós somos exortados a nos humilhar. O verdadeiro cristão, ele é humilde. Quando ele erra, ele vai ao Senhor Jesus Cristo e ele pede perdão. Quando ele erra com o seu irmão, ele pede perdão, ele é humilde. Por que ele vai tentar se esconder ou esconder os seus pecados? Onde está a humildade a qual o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra? Devemos de abrir os nossos olhos e não ser enganados por espíritos de Satanás, usando a mensagem e a Bíblia para tentar se defender, tentar se sobressair nos dias de hoje. Como Ana continua dizendo no 49, eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém, a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus, e a defenderei se eu morrer. Ainda a defenderei. A verdade é para ser falada, é para ser pregada. Nós não podemos esconder. Nós devemos edificar com toda a palavra. A verdade certamente, o irmão Brana continua dizendo, a verdade certamente nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém de acordo com a palavra de Deus. Quando você chegar lá em cima, lá diante de Deus, quando você se encontrar face a face com o Senhor Jesus Cristo, quero ver se vai ter homem para te defender lá. Não, lá vai ser você e Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo é a que vai estar lá para te medir, para comparar o que você fez e o que você não fez aqui nesta terra. E o irmão Brana diz, eu desejo ser medido. Oh, que glorioso! É crer nesse grande Deus, é crer nesta palavra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo tem dado para nós nesta noite. Por isso, gente, nós precisamos da revelação, nós precisamos do grande Espírito Santo, o colírio do nosso Deus, para abrir os nossos olhos. Não vamos fechar os olhos, não vamos abaixar a cabeça, vamos crer na palavra de Deus. Somente assim nós seremos genuínos cristãos, nascidos de novo, nascidos na presença de Deus, sendo aquele povo separado, vivendo uma vida separada, santa, digna do Evangelho. Vamos honrar esta palavra, vamos honrar esta mensagem que o Senhor tem trazido para nós. Não vamos pisar na mensagem, não vamos manchar esta mensagem. Vamos colocar ela em primeiro lugar em nossas vidas.